É isso aí. Eu queria fazer um vídeo falando sobre opções de carro para comprar, para quem quer comprar um carro, um SUV. E eu sempre quis fazer um vídeo dando a minha opinião sobre o mercado atual, sobre a situação, sobre quais seriam as melhores opções. Então, é esse vídeo. Espero que ajude alguém. Eu estou colocando no meu canal aí, então mandar um salve aí pro Brito, pro meu primeiro inscrito no canal. E para os demais aí que eu ainda não consigo ver o nome de todos os inscritos. Eu não sei onde é que vai para ver. Se alguém puder me ajudar aí, eu agradeço. Primeira coisa que tem que ter em mente quando você vai comprar um carro é quanto você quer gastar. Então, eu vou falar algumas faixas de preço, partindo do princípio de quanto você quer gastar, porque carro é uma coisa cara, extremamente cara no Brasil. Vou dar um exemplo. Hoje, por exemplo, um carro de entrada, um Ford Ka, você pode chegar a 70 mil. Um Gol, você pode chegar a 70 mil. Quando eu comprei meu primeiro Ford Ka, lá em 2011, ele saiu por 23.900. Ele era completamente pelado, se nós formos olhar hoje. Não tinha freio ABS, não tinha controle de estabilidade de tração, não tinha central multimídia. Aliás, não tinha nem rádio. Né? Ele vinha só com um buraco para você colocar um rádio nele. Não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, era a direção mecânica, né? O queixo duro, que chamam por aqui. Ele não tinha airbags nenhum, mas ele saía a cada dos 23.900. Hoje você não pega mais nenhum carro abaixo dos 30 mil, dificilmente consegue pegar um abaixo de 40 mil. Então, eu não conheço muito dos outros mercados, até porque eu comprei um SUV, então eu vou falar um pouco sobre SUVs, né? Assim, eu quero comprar um SUV. Quanto você quer gastar, caso você queira comprar um? Eu quero gastar até 90 mil reais. É um valor alto. É um valor alto. E o que nós encontramos por menos de 90 mil reais? Se você quer comprar um SUV por menos de 90 mil reais, o meu conselho mesmo seria para você repensar a categoria, né? E de repente comprar um outro carro. Por exemplo, um sedã. Né? Você conseguiria opções boas, assim como o Onix Plus, por exemplo, ou um Arriso 5, que estão mais em conta. Né? Até algumas versões do Virtus, que é um carro bem legal, e você não gastaria tanto. Mas se você quer comprar um SUV, o que você encontraria? Uma das melhores opções seria o Tigo 2. Apesar de tudo, eu não recomendaria a versão automática e sim apenas a versão manual. Por quê? Ele não que ele tem um câmbio ruim, o câmbio dele é, pelo que eu me lembro, é o CVT. E o CVT é um câmbio bem confiável, um câmbio que dificilmente quebra, não dá tanto problema, mas ele simula só 4 velocidades, ou seja, ele vai consumir muito e vai limitar muito a potência do motor. Portanto, se fosse comprar um Tiggo 2, eu compraria a versão manual. Os outros Tiggo não têm esse mesmo câmbio e por isso vou falar um pouco depois deles também, quando eu for falar dos carros mais caros. Mas até 90 mil reais seria isso. Se você faz questão de ter um SUV por menos de 90 mil reais, eu recomendaria mesmo comprar um seminovo. Aí você consegue, por exemplo, até um Jeep Renegade diesel por esse preço, até por 80, 79 mil, 84 mil, conseguiria um nessa faixa. Se você quiser gastar entre 90 e 100 mil, bom, aí o teto sobe um pouco, para 100 mil reais. Nesse caso, o carro que eu vou mencionar como melhor opção não é um SUV, bom, as pessoas não classificam como SUV, mas ele é SUV, não é SUV, aqui no Brasil, tudo é isso mesmo, né? Então,
consideramos ele um SUV. Eu estou me referindo ao Volkswagen Nivus, eu acho que ele é um ótimo carro pelo que ele oferece. Ele oferece itens que somente você vai encontrar em carros de 170 mil reais, 180, 190, que é o controlador do cruzeiro adaptativo. Esse item, para quem não sabe, eu acho que deve saber, é aquele que você coloca a velocidade do carro, você coloca a distância que você vai manter o carro da frente e ele adapta a velocidade do carro da frente. Além desse carro, você vai encontrar esse item apenas no Peugeot 3008, vai encontrar no Jeep Compass como opcional ou no Jeep Compass S, vai encontrar no Ford Territorio Titânio, na versão Titânio apenas. Então não é um item muito comum, apesar de que na Europa você encontra em mais opções, mas aqui no Brasil é um item mais incomum e você encontra no Nivus, pelo menos por enquanto ele ainda é oferecido. Se a Volkswagen tiver a mesma tendência de mercado de outras marcas, por exemplo, ela pode tirar isso e colocar no T-Cross, por exemplo, que é um carro que eu vou mencionar depois. Mas tem gente que critica os carros da Volkswagen por ter um acabamento de plástico dentro. Bom, eu não vejo isso como um grande problema, mas quem vê teria uma outra opção por menos de 100 mil, que seria o Tiggo 5X. Eu particularmente eu acho que seria inferior ao Nivus, apesar de ter um motor mais potente, que é um motor 1.5 turbo contra 1.0 TSI do Nivus. Porém, ele é mais defasado tecnologicamente, já que ele tem injeção multiponto, ainda não tem injeção direta. Sem contar que ele possui um câmbio que eu não recomendo muito, mas ele tem um acabamento bem superior ao acabamento do Volkswagen Nivus. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, o acabamento, o câmbio do Tiggo 5X, ele é um câmbio automatizado dupla embreagem, com embreagem dupla seco, e ele já foi usado aqui no Brasil. Talvez não ele propriamente, mas a fábrica que faz ele já fez o câmbio. Ele é produzido pela Getrag, que fez o mesmo câmbio que equipava os carros da Ford. Era o Ford EcoSport, o New Fiesta e o Focus. Esses três carros receberam o câmbio PowerShift, que era fabricado pela mesma empresa, a Getrag. Ele deu tanto problema que a Ford teve que oferecer garantia estendida nele, mas houve casos em que já não havia mais o que fazer para arrumar ele. Ou seja, as pessoas levavam lá mesmo na garantia e não tinham o que fazer. Nesse caso, o que acontece? Bom, no caso da Caoa Cherry, que ela está adotando a mesma fabricante, dizem que ele é um câmbio atualizado, que eles atualizaram o PowerShift e que ele não está mais com os mesmos problemas. Mas na venda, no ano de lançamento já, eu vi que a garantia do carro era de 3 anos, porém a garantia do câmbio era de 5. Ou seja, eles já tinham um problema com o câmbio. No teste de longa duração da 4 rodas, já disse que o câmbio do Tiggo 5X enfrentou o problema de perda de potência, que era um dos principais problemas do câmbio Power Shift, além da trepidação. Além do que ele tem um outro problema, como ele é um sistema automatizado, eletrônico, para fazer a troca de marchas e fica embaixo do carro. No momento em que ele passa por uma poça d'água, por exemplo, e molha aquela parte ali, ele pode comprometer o funcionamento do câmbio, causando aquelas trepidações, perda de potência ou até danos piores. Então, por 100 mil, eu recomendo o Nivus. Né? Para quem quiser quem fizer questão de ter um acabamento melhor, pode comprar o Tiggo 5X. Tem a Renault Duster. Assim como o Tiggo 2, eu recomendo a manual. Não recomendo a automática, porque também é um câmbio de 4 marchas apenas e vai fazer com que você consuma muito combustível e também vai limitar a potência do motor, principalmente do 2.0. Aí vamos passar para um patamar superior agora. Tá? Eu quero comprar um carro, mas quero gastar entre 100 mil e 150 mil. Quais são os carros que nós temos? Bom, nós temos o T-Cross, que é um ótimo custo-benefício, tirando o Nivus, talvez seja o melhor
Ele tem um motor melhor que o Nivus, 1.4 TSI com injeção direta, mas em equipamentos eu achei que o T-Cross está pior do que o Nivus. Ele não tem o ACC, que é o controlador de cruzeiro adaptativo. Ele tem Park Assist, mas eu não acho o Park Assist mais importante que o ACC. Se eu fosse escolher entre um e outro, eu escolheria o ACC e não o Park Assist. Afinal de contas, estacionar o carro aprende na autoescola, né? E vamos continuar, então. Quais são as outras opções? Então, tem o T-Cross, que é um carro muito bom. Acho que o Nivus é um pouquinho melhor, mas acho que eles meio que se equivalem. Teria o Chevrolet Tracker, mas eu acho que Tracker, primeiro que vem com motor defasado, assim como o Tiggo 5X. Segundo, que ela tem vários itens que são legais, mas que a maioria das pessoas não vai usar. Como, por exemplo, tem o OnStar, mas é uma assinatura, você vai ter que pagar todo mês para usar ele. Então, a maioria das pessoas vai usar o período gratuito dele e depois não vai mais usar. Ele tem internet 4G a bordo, mas você vai ter que pagar um pacote da Claro para ter o pacote internet 4G a bordo. Ou seja, além de você pagar o combustível, além de pagar o preço do carro, ainda você vai ter que pagar mais o preço do pacote internet 4G. Mas ele tem internet Wi-Fi. Você tem que pagar, né? Porque ele só funciona por um período promocional. Depois você vai ter que pagar mais. Ou seja, além de tudo que você tem que pagar no carro, tem que pagar mais o pacote de internet Wi-Fi. Não acho que vale a pena. Então, são itens legaisinhos, mas eu acho que não fazem diferença, até porque, como eu falei, a maioria não vai usar esses itens. Ou seja, são itens que tem no carro, mas que ninguém vai usar. Ou a maioria não vai usar. Qual outro carro que teria por essa faixa de preço? Teria o Hyundai Creta. Eu também não gosto muito do Creta. Acho ele beberrão, motor defasado. Fiz o test drive nele, inclusive, e me decepcionei. Achei muito beberrão. Tem o Honda HR-V. A versão Touring hoje sai por R$ 141.000. Está quase chegando aos R$ 150.000. Lembrando que é um carro a gasolina. É um carro muito bom, com motor bem interessante. Motor 1.5 turbo, com injeção direta. Tem agora a versão Touring vem inclusive com chave presencial, que até quando eu fiz o test drive não tinha. Mas eu acho que ele está muito caro pelo que ele oferece. Eu acho que a Honda cobra muito pela marca. Um carro a gasolina, por esse preço, eu acho que está muito caro para a categoria dele, para o nível do carro. Não é? Então, se eu tivesse R$ 100.000, R$ 150.000 para gastar, o que eu faria? Eu compraria o Nivus e guardaria o resto do dinheiro. Ou compraria o T-Cross e guardaria o resto do dinheiro. Mas se você quer torrar os R$ 150.000, não sabe o que fazer com o dinheiro, quer torrar, eu recomendaria então o Jeep Renegade Diesel. Você pode comprar a versão Longitude, que sai por quase 140, sai por quase R$ 150.000, acho que sai na casa de R$ 146.000. Ou poderia comprar topo de linha por 158.000. Você gastaria um pouquinho mais, 150.000, mas teria um carro que ele tem um ótimo consumo, ele tem um ótimo desempenho, ele tem tração nas quatro, ele tem uma arrancada boa, ele tem retomada boa, tem segurança, tem um ótimo acabamento e o consumo dele é muito bom. Ele faz cerca de 16 km por litro. Eu já fiz em viagem, eu tenho um Jeep Renegade Trailhawk que já fiz em velocidade de cruzeiro 19 km por litro. Então, eu recomendo esse carro para quem quer gastar 150.000 ou um pouquinho mais. Essa é a primeira parte, vou dividir o vídeo em algumas partes. A partir do próximo vídeo eu vou falar então dos carros que são de 150.000 para cima.